Bom dia. Dando continuidade ao estudo sobre o amor, hoje nós vamos falar de mais um aspecto do amor bondoso. Só recapitulando alguns pontos sobre o que Paulo definiu como bondade, ele utilizou a palavra kreteustaio, que na verdade é um verbo, né? Esse verbo, ele significa ser bondoso, ser misericordioso, ser útil, ser gentil, ser moralmente bom e de boa reputação. Essa é a definição de dicionário. Mas algumas coisas precisam ser somadas para você entender o que de fato esse amor significa, né? Primeiro, que ele é o amor ágape. Então, significa que ele é um amor sacrificial. Segundo, que ele é um fruto do Espírito. Também, essa palavra também é um dos frutos do Espírito, está em Gálatas 5:22. Ou seja, ele é algo que é trabalhado em nós pela presença de Deus, é uma ação transformadora de Deus em nós. Então, ele vai significar que ele não é um amor natural, é um amor que ele precisa ser trabalhado em nós para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. E esse tipo de amor, ele, na medida em que a gente consegue alcançá-lo, ele tem um valor incalculável para a relação do casal. Quando marido e mulher conseguem entender isso e viver isso, a qualidade de vida que isso vai trazer para o relacionamento do casal é verdadeiramente incalculável. Porém, você amar alguém que muitas das vezes não merece, ou você demonstrar amor, você ser gentil, você ser moralmente bom, você ser carinhoso, misericordioso com alguém que não necessariamente na tua avaliação ele merece, é algo realmente complicado, é muito difícil. Não dá para negar que ele é muito difícil, né? O pastor Paul Washer, uma vez ele fez um comentário de que ele estava trabalhando como missionário e esse missionário queria muito ir para a China. Então esse missionário virou para ele e falou assim: Paul, eu já sinto no meu coração um amor pelos chineses. Então o Paul Washer virou para ele e falou o seguinte: fulano, você acha que os ama porque você não os conhece. Se você os conhecesse, talvez você não os amasse. E isso é um dilema interessante para nós, né, como cristãos, né? Nós somos chamados o tempo todo a fazer coisas que são diferentes do que o mundo faria, né? E para nós, amar aqueles que nos odeiam é algo que é muito difícil, mas que é uma ordenança para nós. Em Mateus 5, do verso do 43 ao 46, Jesus nos orienta que nós devemos amar os nossos inimigos. Ele acrescenta o seguinte: se você amar somente aqueles que vos amam, que galardão que você tem nisso? Qualquer um faz isso. Até o incrédulo faz isso. Mas vocês são diferentes, né? E esse é um desafio, tá? O nosso propósito aqui é falar para casais. Eu não estou pedindo a você, a minha preocupação aqui é justamente com o tipo de relacionamento que você está vivendo hoje. Pode ser que você não esteja vivendo a melhor fase da sua vida no seu casamento. Mas entenda o seguinte: Jesus quer que você ame o seu esposo, mesmo que ele não mereça. E eu não estou falando nesse caso aqui que você tenha que sujeitar a todo tipo de abuso, que isso fique bem claro, né? Mas que você entenda que coisas acontecem, que problemas acontecem, que pessoas, que nós somos diferentes, divergências, sempre que duas pessoas estiverem juntas, crises vão acontecer. E é importante que você entenda que demonstrar o amor é uma ação, é um mandamento que a gente precisa obedecer. Em 1 João 3,18 diz o seguinte: filhinhos,
Não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A nossa racionalidade, ela nos leva a pensar que só teremos condições de amar se sentirmos amor pelo outro. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que amar é uma ação. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 13, que é o fruto do nosso estudo, ele utilizou 13 verbos para definir o que é amor. Amar é uma ação. Primeiro você age para depois você sentir. O sentimento de amor, ele vem a reboque das nossas ações. Eu li um livro do pastor Charles Swindoll, onde ele contou uma experiência que eu sempre retransmito, né? De um casal, que ele era um casal muito difícil e ele precisou dedicar muito tempo, ele e a esposa, para cuidar desse casal. Só que com o passar do tempo, ele começou a perceber que mesmo nos momentos em que ele não precisava estar perto desse casal, ele sentia o desejo de estar perto. E ele concluiu o seguinte, que a gente ama à medida que a gente demonstra amor pela outra pessoa. No meu caso com a Márcia, ela não foi diferente. Mas antes de eu entrar nesse caso, eu queria comentar um detalhe que eu julgo importante. Assim. Em muitos casos, a Bíblia narra que Jesus, ao efetuar um milagre, ele utilizou a seguinte frase, assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, foi necessário que primeiro essas pessoas dessem um passo na direção dele, de Jesus, para que ele trabalhasse o coração dessa pessoa e às vezes também o coração do outro, para que o milagre pudesse acontecer. Então uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, se você precisa de mudança, se você precisa de um milagre no teu casamento, na tua família, entenda que essa mudança primeiramente vai passar por você. No meu caso com a Márcia não foi diferente. Quando eu tive a minha experiência com Deus em relação a isso, a primeira coisa a primeira pessoa que teve que ser mudada nesse caso fui eu. Antes que a Márcia pudesse entender a seriedade do meu compromisso com ela e do meu desejo de restaurar o casamento, eu precisei passar por essa transformação. Mesmo que às vezes eu demonstrando amor tomasse umas patadas, tomasse umas repreensões, umas broncas, não fosse correspondido, eu insisti em continuar fazendo aquilo porque Deus tinha me ordenado. E só depois de um período de 1 a 3 meses é que eu comecei a ver realmente as mudanças ocorrendo na nossa vida. Eu tive que fazer muito esforço, forçar minha natureza muitas das vezes para fazer coisas que eu não queria fazer, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Muito dos frutos, das bênçãos, das alegrias que eu desfrutei e desfruto ainda hoje na minha vida, foi em consequência da obediência a Deus, de lutar pelo meu casamento, de fazer coisas que naturalmente para mim não seriam fáceis. Há pouco tempo quando eu estava ainda no seminário, eu vi um pastor ilustrando uma mensagem, contando a história de uma mulher crente casada com um homem que não era cristão, e esse marido odiava o fato dela ir para a igreja. Um dia ela foi contra a vontade dele, e isso se deu na Alemanha, no inverno da Alemanha. Então, quando ela voltou da igreja, ela encontrou as fechaduras da porta todas mudadas, e ele fez ela dormir do lado de fora, no inverno, no frio. Essa mulher sentiu muito ódio pelo marido, natural, né? Ser tratado desse jeito foi muito difícil para ela passar pelo que ela passou. Mas no outro dia de manhã, quando o marido abriu a porta para sair do trabalho,
a reação dela surpreendeu ele totalmente. Ao invés, ele esperava que ele fosse ser recebido com os pontapés, gritarias, ofensas, mas ela agiu de uma forma totalmente inesperada para ele. Ela chegou para ele e falou assim: não sai agora não, que eu vou preparar o seu café. Foi e preparou o café para ele como se nada tivesse acontecido. E essa mudança brusca na atitude dela fez ele entrar em choque. E por consequência, e fez ele também querer, como consequência, tentar entender o que fez ela agir dessa maneira. E ele procurou a igreja, ele se converteu, e não só isso, ele se tornou um homem de Deus extremamente usado, até mesmo em curas e sinais. Eu quero terminar esse vídeo hoje só com uma sugestão para você. Você quer uma mudança na sua vida? Você quer realmente experimentar milagres na tua casa? Então, busque a Deus, procure saber o que Ele deseja realmente para a sua vida. Tá? Procure saber como você pode ser um agente de mudança dentro da tua casa, da tua família. Que tipo de atitudes você pode mudar para que os outros também possam se retribuir e corresponder à tua mudança. Tá bom? Eu espero que essa palavra de alguma forma abençoe sua vida e que você tenha um excelente dia. Deus te abençoe e fique com Deus.